Eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer a 7ª aula da Semana Natalina 2024. E o texto que eu escolhi está em João, capítulo 13, versículo 35, que diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui nós temos o desenho, que você não está vendo inteiro, porque é muito grande para eu pôr aqui. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página, www.sonalupinturas.com.br, ou no link na descrição do vídeo. E agora nós vamos fazer a primeira coisa, pincel zero e branco. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma tinta branca. Você vai fazer as letras. Assim, ó, não precisa deixar tão fininho. Deixa já do jeito que você vai finalizar depois. Depois você vai entender por que nós estamos começando por aqui. Olha, eu vou faz assim bem direitinho, tá? Eu vou passar aqui todo o meu, aí eu volto com você pra gente prosseguir. Olha, percebe que eu passei o branco, aqui tem um lugar que tá até assim meio altinho, o relevo ainda que não secou. Isso a gente deixa aqui secando. Enquanto isso, vamos fazer o chapéu. Eu vou preencher com vermelho escarlate. Eu vou preencher todo o chapéu. Agora eu vou colocar com um pincel menorzinho. Eu tava trabalhando com o pincel número 6. Agora eu peguei o número 2 e ainda ele tá com uma pontinha aqui que tá deliciosa. Eu vou colocar aqui, ó, em cima desse risco. Você tá enxergando os riscos aqui, né? Eu tô enxergando. E vou puxar essa sombra assim, ó, esfumando pra cima. Não é pra pôr um risco e deixar o risco, certo? Vai ficar assim, ó, uma sombra. Mais um pouquinho de tinta. Agora eu tenho aqui, ó, uma dobra. Eu vou colocar a tinta também em cima do risco. E agora eu vou esfumar pra cima. Só que eu vou deixar essa linha. Aqui eu não deixei, você viu? Aqui eu trabalhei assim, ó, redondinho. Aqui eu tô trabalhando só pra cá com essa sombra. Quando chega aqui, ó, faz assim. Deixa ela sumindo. Aqui tem um outro risquinho. E aqui tem um outro risquinho. Essa parte aqui vai ficar bem escurinha. Pus um pouquinho mais. E agora eu vou passar o pincel em cima, só fazendo uma manchinha escurinha. Aí, agora eu tenho mais uma sombra aqui, que é a mesma coisa. Ó, ponho um pouquinho de tinta e dou uma puxadinha. Mais um pouquinho. E eu vou colocar, tá vendo essa dobra aqui? Então, vou pôr um pouquinho de tinta aqui, ó, nessa situação, né? Nessa região. E vou esfumar. Eu não vou chegar aqui. E nem vou chegar lá no final também. É só uma sombra mesmo, por mais um pouquinho. Que meio que acompanha. E aqui some. Eu vou pôr aqui, ó, mais um pouquinho, vou deixar um pouquinho mais, para fazer sumir um pouquinho melhor aqui. Assim. Tá vendo esse bico? Esse escurinho aqui, ó, ele sobe em direção ao bico. Aí vai sumindo. Vou colocar também um pouquinho de sombra nesse cantinho. E venho esfumando. Do lado de cá nem precisa. Eu vou deixar secar para colocar a luz. Eu vou usar o vermelho vivo. Por isso que eu escolhi o escarlate para fazer a base, para fazer o fundo. Agora eu vou fazer o guiso. Eu vou preencher ele todinho com amarelo ouro.
Todinho não, que eu vou deixar esses furinhos aqui. Porque são grandes, dá pra preservar. Aí, agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho. O vermelho com amarelo vai dar um laranja. Eu vou colocar aqui, ó, nessa parte de baixo. Venho sumindo. Aqui eu vou pôr um pouquinho também. Sumiu, sumiu. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer uma luz. Olha onde? Aqui, ó, entre as duas bolinhas, um pouquinho ali. Essa luz aqui, eu vou descer com ela. Aqui eu deixo a linha. Aí eu venho sumindo. E aqui também, vou pôr mais um pouquinho para aparecer bem. E ali também um pouquinho. E vai descendo. Limpando o pincel. Não é para ficar contraste, não é para seguir a linha, o risco que tem aqui. Ó, você não precisa, não é para parar, tá? Aqui eu entrei com vermelho, agora eu venho com branco. É só aqui tem que ficar a linha. Assim, agora já tá bem clarinha. Acho que eu vou levar um pouquinho mais o vermelho aqui, ó. Aí. E agora é o pincel zero e o sépia. Eu vou preencher a bolinha. Eu vou preencher a outra bolinha. Que não é uma bolinha redondinha. Agora que eu preenchi, eu vou fazer um compridinho nela aqui, ó. E o risco para fechar. Aí pra cá e pra cá. Eu vou acertar a borda aqui. Ficou meio tortinho. Eu vou pegar uma isca de sépia. Eu vou passar bem pertinho aqui, ó, do final. Bem no contorno. Não cubro esse laranja. Aí, olha, sumiu. Aqui em cima não, porque aqui é a área que tá pegando mais luz. Aí, a parte de baixo ficou mais escurinha e em cima mais clarinho. Eu vou aproveitar o meu pincel zero para cobrir aqui, ó, com um pouquinho mais do amarelo ouro, o risco, que o amarelo ele é mais clarinho, então ele não consegue cobrir o meu risco do grafite aqui que ficou forte. Então, eu vou passar com o pincel zero, o amarelo bem em cima. Um pouquinho de branco. Aí. E ali não tem luz, tá? Porque isso daqui é um buraco. Agora, até eu acho que já dá pra colocar a nossa luz com vermelho vivo. Vou colocar um pouco aqui, só pra realçar essa sombra. Aqui, ó, nessa parte. Você não precisa misturar. Você coloca a tinta e só abre ela para os ladinhos, assim. Vou colocar um pouquinho aqui. Se você tem o vermelho fluorescente, pode trabalhar com ele, tá? Vai ficar muito bom. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho. E aqui também posso pôr. Enfim, toda a área que ficou vermelho escarlate puro, você pode colocar. Ó. Mas deixando assim meio manchadinho. Que vem pra cima. Aqui sobe. Aqui eu tenho um pouquinho. Que vai realçar aquela dobrinha. E essa área aqui também. Olha como ficou a touca e
guiso. E agora a gente vai fazer aqui, ó, a carinha dele. Eu vou preencher com o pincel número 6, aqui toda essa área do rostinho. Eu vou preservar o olho, mas eu vou preencher o nariz também. E quando chegar aqui, você viu que eu coloquei só uns riscos? Porque isso aqui é bem aleatório, mas eu vou deixar esfumado. Eu não vou fazer isso. Não, não faça isso aqui. Faz assim, ó, coloca a tinta e puxa para fora, deixa esfumadinho. Agora, aqui a gente tem a linha do bigode, é um pedacinho. Aqui você não vai esfumar. Olha como vai ficar. Aqui você pode colocar tinta, mas daí tem que tirar essa linha. Deixa esfumado. E tenta deixar igual, tá? Os dois espaços. Se você seguir o meu risco ali, vai dar certo. Olha, assim. Agora eu vou usar um tiquinho do vermelho aqui na bochechinha. E vou crescendo, apertando o pincel, para ficar assim bem suave. Na mesma distância do lado de cá. Vou crescendo, crescendo, limpando o pincel. Esse ficou mais forte, né? Gostei mais. Então, eu vou pôr mais um pouquinho aqui também. Assim. Isso. Aqui no nariz, eu vou colocar também um pouquinho, mas menos, não tanto. Só para deixar rosadinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do marrom café, bem pouquinho. E vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. E vou esfumar assim, ó, por trás do nariz. Mais um pouquinho nesse cantinho. E vou esfumar. Tem que ficar igual, Lucinéia. Ó. Agora eu vou esfumar um pouquinho, puxando aqui pra cima. Ó, vou puxando, cobrindo o risco. Mas a tinta mesmo eu coloquei aqui. Fui puxando assim com a cerda do pincel. Sumiu bem. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, na pontinha de baixo aqui do nariz. E vou fazer a mesma coisa, só que assim para os dois lados. Prontinho. Vou voltar com um pouquinho do rostinho de boneca. Para deixar a linha aqui, ó. Olha como isso faz levantar. A luz faz levantar ali o nariz. Vou pegar mais uma pontinha de marrom café e vou colocar aqui, ó. Eu venho trabalhando assim. Puxa um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Não vai ficar assim. Você vai limpar esse marrom café fazendo esfumado aqui também desse lado. Viu como fez uma sombra ali? Aqui também, ó. Põe um pouquinho, daí venho trazendo pra cá. Vou por mais um pouquinho. Desço. Limpo o pincel aqui pra dentro. E depois eu faço um esfumado aqui pra cima do cabelo. Tem que ficar a mesma proporção de cor. E olha como é bonitinho ficar assim bem escurinho ali embaixo. Assim. Agora com o pincel 0 e o preto, eu vou preencher o olhinho. São olhinhos gêmeos, tá? Iguaizinhos. E aquela pontinha de pincel do mesmo tamanho. Aí, corzinha mais linda. Pronto, agora nós vamos fazer outra coisa.
eu vou fazendo assim, um espaço, depois o outro, eu vou dando intervalos, porque é o tempo de secagem. Então, se você me segue exatamente como eu estou orientando, você não vai ter problema nenhum, porque uma coisa vai ficando por baixo, a outra que vem por cima, aí aquela de baixo já secou, dá tudo certo. Eu fiz o vermelho porque essa parte é branca. Se a gente coloca o branco em seguida, o vermelho está úmido, o branco vai sujar. Então, por isso eu faço as partes que estão por trás primeiro e deixo secar. Aqui, por exemplo, tá por baixo do branco. Aqui a carinha tá por trás do cabelo, da barba. Então a gente vai fazendo na sequência, pensando num objetivo final. Por isso é importante que você faça na sequência que eu estou fazendo. Agora o verde grama, e eu vou preencher toda a área da moldura, tá? Quando eu preencher, eu volto para a gente fazer as sombras e as luzes. Já preenchi tudo de verde, agora ó, pincel zero. Primeiro, tá vendo? De ponta a ponta tem um risquinho. Você vai colocar o risquinho nos 4 cantos. Tem dificuldade? Pega uma régua, passa com lápis, depois vai em cima. Aqui nem precisa porque não aparece. Segundo, pincel pequenininho, um número 2, número 4, um pincel aparadinho. Você vai fazer uma sombra aqui. Você tá vendo que eu fiz um esfumado com o verde? Então, você coloca o verde pântano em cima do grama aqui úmido. Aí, você vai esfumar ele pra cima ali da barba, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, você vai colocar aqui, ó, embaixo da mãozinha, no cantinho, uma pinceladinha de tinta e vai esfumar para baixo. Deixa mais fortinho. Puxei assim, ó, meio que pelo meio, tá? Não faz diretão, não. Meio mais comprido, vai acabando, vai acabando. Outra coisa, aqui eu tenho um pedacinho que a moldura tá por cima do frufru aqui da botinha, um pedaço que o frufru tá por cima. Então, essa parte aqui, onde o frufru tá por cima da moldura, você vai pôr um pouquinho de sombra. Aqui não é uma linha reta, também é crespinho. Aí, assim, ó, no meio fica mais altinho. Aí, à medida que vai pro lado, tem que acabar. Aqui no cantinho tem que acabar. Com essa sombra, né? Mais um pouquinho aqui. Ó, até aqui. Não traz pra cá, não. Do lado de lá eu vou repetir, vou fazer a mesma coisa. Aqui, essa parte tá por cima do frufru. O frufru vem aqui, só um pedacinho. Aqui, mais escurinho, e some aqui. Aí, agora, lava bem teu pincel e vai pegar o branco pra gente fazer um pouquinho de luz. Olha, pego um pouquinho de tinta e vou colocar aqui, ó, paralelo com essa linha escura. Coloquei bem no meio, isso é importante. Coloquei a tinta no meio e vou espalhando um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Depois vou descer com essa tinta assim, ó, sumindo. Mais um pouquinho, porque senão vai ficar muito fraquinho. A tinta tá bem úmida, então ela absorve bastante a tinta que a gente coloca por cima. Então, ó, segunda vez. Aí. Aqui. Essa parte aqui embaixo, eu vou colocar desse lado, ó. Coloco a tinta aqui no meio. Aí, vou levando até o final, vou levando até o final.
Aí aqui eu vou trabalhar assim, sumindo com essa tinta branca. Você viu que a gente desceu com o escuro, agora a gente sobe com o claro. Vai lidando com o pincel. É uma madeirinha que pode ter ranhura. Aí, nessa madeira aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, bem no meio, um pouquinho do branco. E vou trabalhar para os dois lados. Aqui acho que vou usar o pincel maior, usar o número 6. Vai ficar mais fácil de levar para os dois lados. Então, vai ficar clarinho no meio e eu venho fazendo esse esfumado para os dois lados. Não chegue com esse branco aqui em cima do verde pântano. Ele tem que sumir antes. Ó, para a direita, para a esquerda. Também não deixa aquela linha assim, tá? Você tem que fazer, tem que sumir ela aqui. Sumir dos ladinhos. Para ficar só uma mancha mais clara. E aqui já tá bom. Agora, do outro lado, eu vou fazer o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Aqui embaixo não vou pôr luz, não. Agora, nós vamos preencher aqui a base da barba. Cinza claro. Você não tem? Mistura um pouquinho de preto no branco e você vai ter cinza claro. Essa parte aqui a gente vai preencher inteira. Aqui, ó, bem certinho. Aqui bem certinho. Depois, se preciso, você pode até arredondar ali de novo o nariz. Partezinha de baixo. Agora eu quero que você preste atenção num detalhe. Aqui e aqui. Ó, no meio você preenche normal. Agora, essa parte aqui, você vai fazer... Não precisa seguir essa linha. Aqui foi só para você ter uma noção. Você vai fazer assim, ó. Esfumado. Quando chegar aqui, você deixa assim essas pontinhas. Vou fazer do outro lado também. Não ultrapasse a pontinha do risco. Porque senão você vai invadir muito a carinha dele. Aí você lava teu pincel, seca ele bem, ou então pega um outro pincelzinho seco. Peguei outro e você vai fazer assim. Em cima dessa tinta, você viu que as pontinhas ainda aparecem, só que não fica aquela coisa marcada. Ó, você vai bem em cima. A minha tinta de baixo aqui ainda tá úmida. Então eu consigo fazer uma transição. Olha a diferença, esse e esse. Agora, eu vou fazer aqui, antes que seque. Isso você tem que fazer nessa sequência, tá? Ó, só vai esfregando o pincel, vai ficar aparecendo umas pontinhas, mas elas não vão ficar tão fortes. Aí, agora, aqui embaixo, você vai fazendo assim, ó, dando pinceladas. Aqui no meio preenche de qualquer forma, preenche inteiro. Mas quando chegar mais ou menos aqui, ó, você já começa a esfumar, deixando pinceladas. Vai puxando. Eu não quero que fique assim, parecendo uma cerca. Você vai pôr tinta e aquela tinta você vai puxando. Só que é necessário prestar atenção no tamanho dessas puxadinhas para não cobrir essa área. Olha, eu tô ficando do tamanho do risco, do risquinho que eu coloquei ali. E aqui em cima do verde, você vai fazer e vai deixar umas pontinhas. O meu ainda tá meio úmido, então eu vou ter que retocar depois. Mas eu já vou fazer para te mostrar. Acabei de fazer o verde, né?
Então ele tá molhado. Com certeza depois a gente volta ali arrumando. Ó, quero que você perceba assim, que vai ficar pontinhas, mas vai ficar do tamanho do risco, do desenho. Não deixe retinho aqui de jeito nenhum, senão é outro tipo de trabalho, não é esse tipo aqui. Aí. Barba preenchida de cinza. Vamos pegar o branco. E agora você vai trabalhar com o pincel durinho, com a tinta de um lado só. Você vai fazer assim, ó, primeiro aqui. Tinta pra cima, tinta pra cima. Agora, veja bem, peguei a tinta e eu vou fazer esse movimento, ó. Vou fazer linhas. O meio vai ficar reto. Aí aqui, olha só o movimento. Bigode eu não vou fazer uma linha até embaixo, vou deixar até aqui. Aqui ficou tinta demais, vou tirar. Viu? Tô fazendo riscos. Aqui você não começa de lá, começa aqui, ó, sempre no centro. Se você começar ali, você perde todo aquele efeito. Esses riscos, aqui eu tenho que fazer depois, tá? Esses riscos ainda eles vão sumir um pouco. Um pequeno probleminha aqui na gravação, não gravou essa parte aqui, eu terminei. E o detalhe é o seguinte, aqui esfumadinho e aqui na borda eu não cheguei com o branco até embaixo. Eu deixei uma pontinha de cinza ainda aparecendo. Agora eu já tô preenchendo aqui, ó, o frufru da touca de branco. O detalhe aqui é assim, ó, não deixe reto. Na beiradinha, você vai fazendo uma batidinha de pincel. Toda a beiradinha, ó, batidinha, pra ficar crespinho. Preenchi tudo. Agora, eu nem lavei o meu pincel. Eu vou colocar um pouquinho do azul inverno, mas eu não tô colocando na borda, na beiradinha, um pouquinho pra dentro, ó. Aí você faz um batidinho também. Vou pôr aqui um pouquinho. Ah, um detalhe, não faça assim um contorno toda a volta. Deixa algumas áreas sem, por exemplo, vou pôr aqui no meio, vou pôr aqui no meio. Ó, batidinhas, vai deixando assim aleatório. Não deixa certinho aquele contorninho bonitinho com medinho. Coloca um pouquinho para fora, para dentro. Mais um pouquinho aqui. Aí. Sujei tudo de azulzinho. Depois a gente tem que voltar com o branco ainda ali. E agora eu vou colocar o branco no frufru aqui debaixo das botinhas. Agora chegou a hora de você seguir o risco bem direitinho. Você viu que aqui é reto. Aqui também, ó, é reto, esse pedacinho. Já aqui é crespo. Por quê? Aqui tá embaixo da moldura. Aqui tá por cima da moldura, tá na frente. Quando tá na frente, fica crespinho. É a linha do frufru. Quando tá aqui embaixo, é a linha da moldura, que ficou por cima. Então, preste atenção nesse detalhe. Aqui o outro também tem esse detalhe. Aqui, ó, a linha é reta, porque a gente tem que obedecer a linha da botinha. Já aqui, ó, o frufru tá por cima da botinha. Então, aqui é crespo. No desenho dá pra ver bem direitinho esse detalhe. Se você é uma aluna obediente, não vai ter problema. Agora, se você quer, vamos fazer, você não olha e vai fazer, aí você não vai parecer uma botinha? Vai,
Vai parecer um frufru? Vai, só que você vai perder em qualidade, porque você não vai ter os detalhes que eu estou acrescentando. Tem gente que tem muita pressa. E artesanato não é uma coisa para se fazer com pressa. Artesanato é uma coisa para você curtir enquanto faz. Esse é o bonito. Você precisa ganhar dinheiro? Ah, eu entendo. Eu também. Eu ganho dinheiro. E eu faço no tempo que é necessário. Isso agrega qualidade. E a qualidade sempre vai ser reconhecida. Olha esse aqui. Aqui tá por trás, ali tá por cima, aqui tá por trás, aqui tá por cima. Viu? Azulzinho. Agora vamos colocar as sombras nos lugares certos. Primeiro, aqui vai sombra e aqui vai sombra. Coloquei um pouquinho de tinta e já venho sumindo com ela, mas deixa ali bem escurinho. Aqui também, ó, venho sumindo com ela, não na borda, não na beiradinha, um pouquinho pra dentro. Agora, essa parte aqui toda tá por trás. Eu vou começar aqui no cantinho. Venho limpando o meu pincel. Começo no cantinho e venho limpando o pincel. Aqui eu espalho. E aqui eu deixo assim, pouquinho. Aqui também eu espalho. Agora, eu vou colocar um pouquinho desse lado aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Espalho. Mais um pontinho. 1, 2, 3, 4. Espalho. Mas ali em cima ficou bem branquinho. E aqui também eu tenho um espaço claro. Aí, agora esse daqui. Pouquinho, esse pedaço tá por baixo, então vai ficar mais escurinho. Sumo com essa tinta, aqui pelo ladinho. Agora aqui, ó, cantinho, mais escurinho. E vai subindo e vai sumindo, porque aqui tá por cima, tem que ficar clarinho. Aí, aqui assim já tá suficiente. Pronto, vou preencher agora na sequência as luvinhas e os sapatinhos. Eu vou preencher com vermelho escarlate. Olha, já preenchi aqui o pezinho. Agora, com o pincelzinho pequeno novamente e o sépia, nós vamos fazer as sombras. Primeiro, você viu que aqui é retinho e aqui é crespinho. E aqui tem um risquinho, assim. Você vai esfumar um pouquinho para trás o sépia, deixando crespinho. É difícil deixar o crespinho aqui que tá por baixo, mas nós vamos voltar com o branco depois. Ó, vai ficar assim, esfumadinho ali. Agora, a gente tem essa linha aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho um pouquinho do sépia. Eu vou esfumar aqui, ó, pra cima. E venho limpando o pincel pro lado de cá. De forma que o cantinho aqui ficou escurinho. E depois aqui, eu ponho o pincel com tinta aqui e venho limpando pra cá. Aqui é menos, porque não é pra encontrar. Agora, eu vou colocar aqui, ó, bem em cima do risco. E vou passar o pincel em cima daquela linha de tinta que eu fiz. Eu não quero deixar uma linha aqui ainda. Assim. Mais um pouquinho. E vou colocar bem no meio aqui, ó, desse espaço da sola. Esfumo pros dois lados. Prontinho, vamos para o outro. Pouquinho do sépia. Aqui a gente tem a mesma situação. Um risquinho, não é para esse lado, tá? É aqui, ó. O lado de trás, esfumado embaixo do frufru, sumindo aqui.
Já vou colocar aqui nesse cantinho, sumindo, esfumando, um pouquinho mais. Ó, cheguei até a metade. Agora acho que ficou muito. Vou lavar o pincel. Tirei o excesso de tinta do pincel. Agora eu venho esfumando aqui essa parte de cima. Prontinho, já vou colocar aqui também um pouco. Bem no meio aqui, ó, do espaço da sola. Vem limpando pra cá o pincel e vai limpando pra lá o pincel. Mais um pouquinho. Agora aqui, ó, nesse cantinho. Sobe esfumando. E aqui, ó, vem pra cá, esfumando. Vai ficar forte no cantinho, e aqui vai ficar mais fraquinho. E agora a linha. Passo uma pinceladinha de tinta fraquinha em cima do risco. E agora eu vou esfumar assim redondinho, para não ficar aquele risco muito nítido. Pronto aqui. Agora, pincel maiorzinho e o vermelho vivo. Tá vendo aqui essa área que tem que ficar bem mais clara? Mas não precisa chegar na beirada, não faça linha, não faça contorno. Só coloca na área onde tem o vermelho puro e dá uma esfumada. Olha que diferença que deu. E aqui também. Aqui sim, aqui tem que fazer linha. Mas nem cheguei até o final. É mais essa parte aqui, ó. Olha só como já deu um up. Que eu vou puxar um pouquinho. Isso, agora o outro. Essa parte é maior, então eu vou carregar bem meu pincel. Porque aqui a gente tem linha. Aqui no meio vai crescer um pouquinho mais. Vai ficar bem iluminado. Pronto. E essa parte aqui, bem no meio. Vai crescendo, levando, espalhando a tinta para os dois lados, ó, tá vendo? Nem precisa espalhar, fazer muita força, porque aqui o espaço é pequeno. E olha como fica bonito. E aqui eu vou pôr um pouquinho também, para realçar um pouquinho mais essa dobra aqui. Aí. E aqui esse ladinho, só um pouquinho compridinho. E agora eu já vou fazer o acabamento. O acabamento eu vou fazer com verde pântano, porque o sépia aqui nem vai aparecer. Pincel zero, você vai fazer uma costura. Aqui e uma costura aqui. Procura deixar os pontos bem iguais. O meu aqui já ficou grande. Aí, tá vendo que bonitinho? Agora o lado de cá, vamos fazer a costura também. Pronto, tudo costurado. Vamos fazer as sombras das luvinhas. Agora, aqui a luvinha. Vou pegar um pouquinho de sépia e você viu aqui, ó, tem uma divisão aqui, o dedo. Eu vou fazer uma linha bem aqui. E vou pôr esse dedo aqui, ó, mais escurinho. Depois, vou colocar agora um pouquinho do sépia aqui nas costas da luvinha, nas costas da mão. E vou esfumar. Aí, aqui tem que esfumar um pouquinho mais. Voltando com um pouquinho do vermelho escarlate, só para acertar aqui. Isso. Agora a gente tem aqui, ó. Essa linha, ela passa, só que aqui dentro tem que ficar escurinho. E agora troquei de pincel, peguei um maiorzinho, vou colocar a luz aqui nessa parte da mãozinha, redondinho, puxar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pronto. Vamos para outra. Pincel pequeno,
aqui, ó, o fundinho. Você põe aqui, ó, no dedinho e puxa. Aí você vai esfumando. Pronto, parou por ali. Aí, aqui, ó, nas costas da mão. E vai esfumando. E agora, aqui. Aqui o cantinho tá bem pequenininho, mas dá pra pôr um escurinho ali também. Mudo de pincel e venho com o vermelho vivo aqui, esfumando. E aqui, esfumando. Não precisa juntar esse com esse, tá? São dois espaços que podem ficar com intensidade de cor diferentes. Puxo um pouquinho do claro aqui para fazer o contorno. Coloco um pouquinho mais aqui, porque eu tô vendo que tá falhadinho. Coloquei escarlate. Aqui também, ó, vou acertar ali com o escarlate. E temos duas mãozinhas. Esse dedo aqui ficou muito pra cima, vou puxar mais pra cá. Aqui, ó, mais redondinho. Olha só. Aqui, tudo totalmente seco. Tem que estar totalmente seco, tenha certeza disso. Eu vou colocar o verde pântano aqui no pratinho. Ó, uma pincelada bem grande. Na verdade, eu coloquei aqui, ó, uma tampinha inteira. Agora, eu vou colocar aqui, ó, mergulhei o pincel, tirei umas gotinhas de água. De novo, eu vou misturar esse verde pântano nessa aguinha e ele vai ficar bem molinho. Eu tô usando um pincel número, que não tem número, é 16 esse pincel aqui. E olha o que eu vou fazer. Eu vou com essa tinta assim, aguadinha, olha, eu vou passar toda essa área da placa. Aqui eu vou deixar assim, ó, bem certinho. Aqui eu vou preencher mesmo, ó, bem certinho também. Quando chegar aqui na parte da barba, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocando a tinta e vou puxando com o pincel de ladinho. Vai ficar todo crespinho. O espaço que tem tinta não vai pegar o verde pântano, porque ele tá aguadinho. Olha só como eu vejo a barba aqui, ó, onde parou. Não leve pra cima, tá? Só aqui na beiradinha mesmo. Eu vou preencher toda essa área desse jeito que eu te mostrei. E daí eu volto pra gente continuar. Olha só como que ficou o verde. Você sabe que quadro negro é verde pântano, né? Agora eu vou fazer com o branco e um pincelzinho número 2 com a cerda bem compridinha, o acabamento ali do frufru do chapéu. Olha, pegando o branco assim, ó, de gordinho, e você vai fazer um batidinho. A gente já fez o azulzinho. Agora, aqui tá vendo que ficou parecendo risco? Olha, vai fazendo batidinho. Pincelzinho pequeno, porque fica mais controlado o espaço. Vou fazer assim toda a volta. Aí eu venho limpando esse pincel pra dentro, olha. Bato ali fora e entro com ele. Eu não tô batendo nessa área aqui em volta das bolinhas, porque ali eu tô preservando sem tinta fresca para colocar as bolinhas e os verdinhos agora. Pronto, acabei aqui. Esse azul ali, ele serve para realçar o branco.
Então, não tenha medo de colocar o branco. Pronto. Mais uma coisinha. Pincelzinho 0, a gente vai fazer uns risquinhos pra fora. Aqui no vermelho vai aparecer bem, ó, bastante. Aqui nem tanto. Faz assim de moitinha. Um para um lado, outro para o outro. Quiser fazer bem pequenininho, bem delicadinho, pode. Quiser fazer assim alguns mais compridos, pode. Olha assim, ó. Mais comprido. Pode. Essa é a hora de você brincar. Você só não pode fazer assim bem parelhinho, um igualzinho ao outro, saindo do mesmo lugar, fazendo a mesma trajetória. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Outra coisa que você não pode fazer é crescer muito. Tem que manter um padrão. Aí aqui o meu acho que já tá de bom tamanho. Agora eu vou usar o verde pinheiro e o mesmo pincelzinho 0. E vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e esse daqui vai pra cá e pra cá. Vou fazer aquele galinho de Natal, coisinha mais simples, mais ou menos 1 centímetro eu coloquei aqui. Aí, pronto, o verdinho, agora o vermelhinho. Eu vou usar o vermelho vivo para fazer essa bolinha. Quer deixar a bolinha um pouquinho mais interessante? Faça um contorninho nela com o verde pinheiro. Com o mesmo pincel 0. E coloque um brilho, um pontinho de branco. Chapéuzinho pronto. Eu vou fazer agora aqui no pezinho dele o frufru, também com branco. Olha, branco, pincelzinho 2, agora presta atenção. Aqui você vai fazer nesse pedacinho, ó. Aqui o frufru tá por cima do verde. Aqui não, aqui sim. Olha, beiradinha, daí pode até entrar um pouquinho assim, sujando aquela parte. Aqui também. Aqui não, porque aqui é o sapatinho que tá por cima. Outra vez, aqui do lado de cá, essa parte sim. Entra sumindo, aqui não, aqui sim. Olha, aqui também, que vai colocando, ficando bem crespinho. A gente vai usar o pincel 0 ainda ali, para fazer mais uns risquinhos. Aqui do ladinho sim. E aqui pra dentro só limpando o pincel. Um pouquinho mais. Isso. Agora com o 0, os arrepiadinhos nessa parte aqui, pra cima do verde grama e do verde pântano aqui, vai ficar bem aparente. Então, vai ficar bem bonitinho, ó, bem crespinho. Aqui do lado também eu posso pôr uns risquinhos. Do lado de cá também. Inclusive, aqui, ó, nesse pedacinho também tem um frufruzinho aqui. Que tá por cima do sapato. Aqui. Eu não queria fazer fundo nesse desenho, mas acho que eu vou fazer um pouquinho só para fazer aparecer aqui esse frufru, porque senão ele vai ficar branco no branco e não vai aparecer. E ela é muito fofinho. Deixando secar.
E aqui, ó, eu já posso começar a trabalhar a barba. Primeiro, eu vou usar o pincel número 2, tá? Eu vou catar assim um monte de tinta de um lado só e vou dar assim pinceladas, olha. Tá cheio de tinta. Pinceladas, mas na direção que a gente já fez os risquinhos. Sempre na mesma direção. Não precisa deixar muito gordo de tinta. Se você colocar uma pincelada e ficar muito gordo, você pode dar uma batidinha com o pincel em cima, assim, para tirar o excesso. Procura manter as pinceladas mais ou menos mesmo tamanho. Aqui eu tô fazendo pinceladinhas menores. Mais um pouquinho aqui e finalizamos as pinceladas. Que graça. Agora, pincel 0. E agora sim, você vai fazer pelos com o pincel 0. Ó, eu tô apoiando meu dedinho e eu vou colocando o 0 aqui nessa direção. Inclusive aqui eu vou sair com algumas pontas. Não deixa paradinho. Aqui tá paradinho, mas é porque é o fundo, tá? Agora você pode deixar assim, ó, bem crespão, bem torto aqui embaixo. E aqui em cima também. Cuidado para não deixar uma coisa, um barrado aqui. Você tem que colocar bastante pinceladinhas. Tá vendo? Eu carrego o pincel bastante e solto o pincel. Aqui a gente não quer cobrir esse Feliz Natal, mas a barba dele vai chegar bem em cima. Eu acho que no risco que eu vou passar pra você, eu vou descer um pouquinho mais essa escrita, só para ter mais espaço para fazer essa parte da barba. A tendência é ficar aqui, ó, quando você passa as linhas, aqui vai ficar como se fosse uma mancha. Então, você coloca um pouquinho mais do branco bem em cima aqui, ó, dessa divisão. Aí, depois vai colocando outros fiozinhos aqui para cima. Olha, eu gastei quase uma tampinha de tinta já, só aqui com o pincel 0. Um detalhe, segure o pincel aqui, ó, não faça assim, é mais difícil. Assim, ó, muito mais fácil, a gente coordena melhor. E é só treinar um pouquinho. Se você quiser, pode até treinar num papel, com uma tinta qualquer aí, não precisa ser o branco. Você vai ver como é fácil de fazer. E o efeito, ó, é diferente daquele de quando você pega o pincel como se fosse uma caneta, bem pertinho da virola. Pronto, aqui a minha barba eu acho que já tá bem branca. Vamos arrepiar uns aqui. Tomando cuidado para não cobrir a letra. E você viu que legal? Essa letra, a gente passou o branco lá no começo. Onde tinha o branco, a tinta não cobre. E ficou essa escrita aqui com esse efeito bem legal. Aí, já tá bem velhinho. Agora, ó, o trabalho tá seco. Eu vou umedecer um pouquinho aqui embaixo e ali em cima, só onde tem essas partes de frufru aqui, ó. Mas aqui dentro, tá? Vou colocar um pouquinho de sombra de cinza, porque eu acho que vai ajudar a realçar o branquinho ali, ó. Tira totalmente o excesso e vem aqui no cantinho. Olha como apareceu o branco. Então, precisa mesmo. Um pouquinho aqui, aqui dentro. Olha, você viu que eu tô concentrando esse cinza aqui.
Aí eu venho sumindo com ele, porque eu não quero colocar pra fora, só ali mesmo. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Também aqui, ó, no cantinho e no cantinho do lado de cá. Eu tô colocando o cinza, é o cinza claro, aquele que a gente usou para fazer a base da barba. Você pode pôr um amarelinho, um azulzinho, azul hortênsia. Ficaria legal. Mas eu vou deixar assim o meu. E agora, glitter. Glitter dimensional relevo da Acrylex. Esse é o ouro. E eu vou colocar todos os contornos. Aqui na bolinha. Um risquinho ali onde tem o verdinho. Agora, aqui, toda essa parte eu vou contornar também com o glitter. Olha só. Vai parecer uma moldura mesmo. A mãozinha. E principalmente essa parte aqui das letras. Olha como vai ficar lindo. Vou fazer todo o meu e já mostro para você. Trabalho concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.